Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Um ótimo sábado para cada um, que Deus esteja aí nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que Deus esteja aí nos ajudando a vencer esse dia, né? Que nós possamos chamar ao Senhor para estar junto conosco e que Ele venha aí com as suas mãos potentes, com os seus santos anjos, a estar acampados ao nosso redor, que tenhamos aí um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus, amém? Então, vamos nessa manhã orar, engrandecer, magnificar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? Glórias, glórias, aquele que vive e reina para todos sempre, amém? Quero orar então contigo nessa manhã, convidando ao Senhor para estar aí nos ajudando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pedimos ao Senhor, ó Pai, força, pedimos ao Senhor coragem, pedimos ao Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que nós possamos, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, estarmos fortes, ó Pai, porque nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Então capacita cada um de nós, ó Pai, estar, Senhor Deus, sendo cuidados por Ti, Senhor Deus, transformados pelo Teu grande amor. Fala conosco, ó Pai. Aviva-nos, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glórias a Deus. Quero então, meu amado irmão, minha amada irmã, estar fazendo a leitura bíblica, né? Nós aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nós temos escolhido esse ano de 2024 para fazer a leitura da Bíblia, né? E eu quero te convidar para nós estarmos lendo as Sagradas Escrituras, crendo que vai ser uma bênção, e eu creio. Você crê que vai ser uma bênção? Eu creio. Então Deus tem aí nos ajudado a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e nessa área, nesse sentido, né? Então eu quero contigo nós estarmos aí fazendo a leitura da palavra, amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 9h24 da manhã. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. E hoje nós vamos estar lendo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Juízes 1, 2 e 3, Jó, capítulo 33 e 34. Nós vamos estar aí cumprindo os dias 3 e 4, amém? Então nós vamos fazer leitura do dia 3 e do dia 4 também, amém? Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, que Deus esteja aí honrando os nossos amados irmãos, derramando a sua bênção, da sua unção, em nome de Jesus, amém? Então eu quero te convidar à leitura, né? Nós vamos estar fazendo essa leitura para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e buscar aqui Atos capítulo 16, amém? Atos capítulo 16, nós vamos estar fazendo a leitura de Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos. Diz assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis
que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrócia. No dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram a estes homens: sendo os judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco,
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com voz, aleluia, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu vos faça? O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes, aleluia, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E lavando-os, aleluia, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente. E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes disseram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém? Vamos também ao livro de Juízes. Quero te convidar para nós estarmos indo ao livro de Juízes, né? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão, e os cananeus, entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés
cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul, nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus e habitaram em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Quiriate Arba. E feriram a Sesai e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome Debir Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu para que pedisse um campo a seu pai. E ele desceu do jumento. E Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o campo, ou melhor dizendo, com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade. E usaremos contigo de misericórdia. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram-no a espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o nome Luz. Esta é o nome, até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da jurisdição, nem Taanak com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou a Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram
habitando com ele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Acó, ou nem os moradores de Sidom, como nem de Alade, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reob. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha, e dali para cima. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 2 de Juízes. Subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isto. Assim também eu disse: não vos expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, porque isso clamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de Israel, maravilhoso. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses do povo, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal, a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Aleluia Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado.
e como o Senhor lhes tinha jurado, e estava eles em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que livraram, aleluia, das mãos do que os despojaram. Oh, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, tampouco ouviram ao juiz, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles depressa, se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livravam das mãos dos inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e diz: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr eles à prova a Israel, para por elas pôr à prova a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 3, também de Josué, de Juízes, nós vamos ao capítulo 3. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 3 do livro de Josué. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não subiram de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não subiam delas, cinco príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, sidônios e aveus habitavam na montanha do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido ao mandamento do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos perizeus e aveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Estarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador,
que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu, aleluia, a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por baixo das suas vestes a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse: cala-te. E todos que ali assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para te dizer-te uma palavra. Que Deus, aleluia, e levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou ao ventre, de maneira que entrou até o cabo após a lâmina. E a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na câmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram-na, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou a ceira. E sucedeu que, chegando ele, tocou buzinas nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem entregue nas mãos os nossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos
corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, deixando a mão de Israel. Aleluia. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo das mãos de Israel. E a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quero contigo nós estarmos indo também ao livro de Jó. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar buscando, aleluia, o livro de Jó, para nós estarmos também fazendo menção daquilo que o Senhor tem para conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido maravilhoso. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Regina Souza, Deus te abençoe. Seja bem-vinda nessa manhã. Glórias a Deus. Nós vamos estar lendo Jó, capítulo 33 e também o capítulo 34 de Jó. Amém? 33 e 34. Glórias a Deus. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe-me em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus. Como tu, do barro também eu fui formado. E eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a tua voz. Limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que um homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os teus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atentas para isso. Em sonho ou visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne, os olhos vistos e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai, chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro,
um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova. Já achei resgate. Sua carne reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornarás aos dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá o homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir à cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34, agora nós vamos ao último capítulo de hoje. Nós vamos estar lendo Jó, capítulo 34. Respondeu mais Eliú, dizendo: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhemos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse: de nada aproveita um homem com prazer em Deus, porquanto vos, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja a praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem ele lhe paga. Faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Que lhe entregou o governo da terra. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pudesse, aleluia, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ou isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria. Tu condenarias aquele que é justo e poderoso? O dir-se-á a um rei: ó vil, ou os príncipes: ó ímpio, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam os poderosos, serão tomados, não por mão humana,
porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se esconde os que praticam iniquidade, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo. O povo, aleluia, para o fazer ir ao juízo diante dele. Quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e fica moído. Ele os bate como ímpios, que são à vistas dos espectadores, porquanto se desvia dele, e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. De sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouviste o clamor dos aflitos, se, aleluia, aquietar, então aquietará. Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Será isto para com o povo, seja para com um só homem, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no seu povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não ofenderei mais o que não vejo. Ensina tu, se faz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites. Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão contigo, e os homens sábios que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de um homem maligno, porque ao seu pecado acrescenta transgressão. Então nos bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por essa manhã. Abençoa o teu povo, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, filhos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, buscar ao Senhor, colocar a nossa vida no altar. Que jamais venhamos desistir, Senhor Deus, de nos aplicar, Senhor Deus, trazer a tua palavra ao nosso coração. Abençoa-nos, nos dê, Senhor, um sábado cheio do teu Espírito Santo. Encontra os teus filhos e filhas, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vitor, um abração para ti. Natan também, um abração. Também aqui, Wilson, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos e irmãs que tem estado com o pastor Carlos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui aproximadamente 1.800 pessoas, né? Que Deus esteja aí abençoando, operando, derramando a sua graça, da assunção, do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Um abração do pastor Carlos, em nome de Jesus. Fica na paz.